Mas Massafera está sendo cancelada de novo por um papo sobre magreza, sobre tá magra demais, sobre pobre gostar ou não gostar de gente gorda. E vocês estão nervosas para que eu para que eu dê minha opinião sobre esse assunto. Eu tenho uma preguiça de dar opinião sobre esse assunto, e mais uma vez vamos colocar aí na lista de temas que eu não queria fazer, mas vou fazer. Porque eu acho que é um assunto muito mais complexo do que o que as pessoas gostam de trazer sobre esse assunto. Né? Se prendem a alguns detalhes específicos da fala. Gente, vamos assistir os vídeos? Eu tenho 2 vídeos dela falando sobre isso, parece que os 2 foram falados no mesmo dia. E depois tem algumas opiniões, e aí depois no final eu dou minha opinião. Ai, Deus. Então, tá bom, então. Aqui, ó. Esse é o vídeo. Eu acho que isso aqui, não sei se foi uma live, não sei o que foi. Mas é um vídeo que ela falou, e depois tem um outro vídeo que ela fala quase a mesma coisa. Calma aí, vamos lá. Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então, assim, eu não tô nada magra pra eles, ou pra brasileiros também da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que a história é história. Eu fiz faculdade na melhor faculdade de moda do mundo, chama Instituto Marangoni, na Itália, em Milão. E lá a gente aprendeu o seguinte: no início, anos e anos atrás, quem se emperequetava eram os homens. Só que aí começaram as guerras. E eles começaram a ter que ir pra guerra em cavalos. Então eles não podiam mais se emperequetar. Então foi assim que começou a cultura das mulheres se emperequetar. Eles começaram a emperequetar as mulheres deles pra eles mostrarem o poder deles nas mulheres, porque eles tinham que ir pra guerra. Com isso, os homens pararam de se emperequetar e começaram a emperequetar as mulheres. Por isso que a gente usa saia, brinco e tudo, por causa que os homens pararam e começaram as mulheres. Enfim, nessa mesma época, quem era plebeu era muito pobre. E às vezes eles não tinham colheita, eles passavam fome. E quem era rico, os reis e... A gente já falou um pouco desse assunto aqui, tá? eram muito ricos. Então, nos castelos, eles tinham muita fartura. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a ficar muito gordos. Aí, eles começaram a fazer... Eu aprendi tudo isso na Marangoni, tá? Na minha faculdade de moda. Eles começaram a fazer uma parede estreita que dava pra sala de jantar. O que acontece? Como eles tinham muita fartura, eles estavam ficando muito gordos. Então, só podia ir pra sala de jantar. Então, eles só podiam ir pra sala de jantar quem não tivesse muito gordo. Porque quem tava um pouco gordo não passava pelo corredor que eles faziam, porque eles tinham muita fartura. E em contratempo, os plebeus, tudo, eles estavam passando dificuldade por causa de colheita, por causa de tudo. E aí eles começaram a não se alimentar muito bem. Foi dessa época que começou a achar que quem é mais simples gosta de mulher mais encorpada e quem é rico gosta de mulher mais magra. E foi isso que eu aprendi na Marangoni, tá? Na faculdade de moda. Não sei o que eu tô falando, não. Lá que explicou. Tanto é que hoje em dia, se você perguntar pra uma pessoa mais simples, ela gosta de uma pessoa mais encorpada, mais tudo. E a pessoa mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda, os desfiles de moda, a elite, eles gostam de uma pessoa mais magra. Então não tem por que a gente atacar o outro. Ai, você tá magra demais. Não, você aprendeu a gostar de gente mais gorda por causa da tua condição financeira. E quem é magra é vice-versa. Então tá tudo bem, gente. Que bom, quem quer ser gordo e pode ser gordo, quem quer ser malhado e pode ser malhado, e quem quer ser magro e pode ser magro. Eu gosto de mulher magra, acabou. Como disse a Kate Moss, não tem sentimento melhor que olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô magra. Eu adoro. E se você não gosta, tudo bem, como eu expliquei. É um vídeo delicado, eu não vou dar minha opinião ainda não, tá? Esse aqui é outro vídeo dela, parece que foi... Ela tá respondendo a um stories, né? Você não se acha magra, muito magra, não? E aí ela meio que fez uma versão resumida dessa opinião. Não acho que isso é gosto. Se você reparar na moda, o mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. E aí é gosto. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, tem gente que gosta de mulher gorda. Eu acho mais bonito mulher magra. Uma modelo Kate Moss falou assim que não tem sensação melhor do que se sentir magra. A Kate Moss falou, não foi eu. Só falando o que ela falou. Eu acho que é gosto. Você tendo saúde, se cuidando, você é do jeito que você gosta. Minha avó, mãe do meu pai, ela é mais simples.
E ela fala, mãe, engorda um pouco, parece que tá passando fome. Então gente mais simples gosta de gente mais cheinha. Elite, moda, assim, gosta de gente mais magra. Cada um tem um gosto. Não acho que isso é gosto. Essa citação da Kate Moss, então, é o puro... a cereja do bolo de cocô. Mas, assim, tem muitas camadas a serem debatidas nessa fala dela, tá? Muitas. Eu acho que tem coisa... Eu não... Vamos ver as opiniões. Vamos lá. Isso aqui... Cadê? Deus... Vamos lá, Marcela. Rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então, assim, eu não tô nada magra pra eles, ou pra brasileiros também da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que a história é história. Uma pessoa mais simples, ela gosta de uma pessoa mais encorpada, mais tudo. E a pessoa mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda, os desfiles de moda, a elite, eles gostam de uma pessoa mais magra. Então não tem por que a gente atacar o outro. Ai, você tá magra demais. Vamos lá, Maia Massafera estava recebendo muitos comentários sobre o corpo dela estar muito magro. Algo que sou totalmente contra, porque ninguém tem que ficar palpitando no corpo de ninguém, seja você magro ou seja você uma pessoa gorda. Só que aí ela foi falar, né, do porquê que as pessoas veem ela assim, e ela basicamente disse que se você acha ela muito magra, você é uma pessoa pobre. E que pra quem é rico, elite, não sei o que, ela não é nada magra. Aí ela explica ali uma situação que ela aprendeu na faculdade onde ela fez, que é sobre história, porque antes, né, lá atrás, os plebeus, eles não se alimentavam bem. Por outro lado, os reis, eles tinham sempre muita fartura, e aí diminuíram o canto da porta para passar para a cozinha, onde iam comer, para eles poderem ficar mais magros, né, e passar por ali. Se você fosse mais gordinho, não passava. Daí ela fala que ela não vê problema nela ser magra, né, que ela gosta muito de ser magra, assim como tem gente que gosta de ser mais gordinha e tá tudo bem. Só que é óbvio que a cultura da magreza tá extremamente presente, né, nessa onda toda aí de Ozempic, Mounjaro, cirurgia. A moda hoje em dia voltou a ser o que era ali nos anos 2000, que você tem que ser extremamente magra. E ela acabou que ela perdeu a oportunidade de falar sobre isso também. Porque basicamente ela só justificou ali com uma coisa de muitos anos atrás, mas não falou sobre o ponto principal, que é essa cultura da magreza extrema. Vamos lá. Vamos lá, outra aqui, E a essa Maia aqui é a Massafera tá Duda certa, Belli. gente. Não só a elite brasileira ou francesa, como a sociedade no geral tem sim uma preferência por pessoas magras. Existe sim um padrão de beleza que tá todo mundo acostumado a ver. Quando essa mulher transicionou, eu fiquei pensando muito a respeito do transicionar caráter, né? Que a galera tava muito empolgada e muito feliz e esquecendo um pouco de quem a Maia Massafera sempre se mostrou ser. Só que se ela tá tão preocupada com a elite francesa ou então até mesmo com a elite brasileira e com os padrões em que eles gostam de levar, por que a gente não puxa uma lista de coisas em que a Maia Massafera faz em que não são aprovadas pela elite brasileira, francesa e que, por algum motivo, mesmo tendo nascido muito rica, ela nunca vai fazer parte disso. Afinal de contas, a única verdade que ela falou é que, de fato, existe um padrão de beleza. Falando ainda com ar superioridade, como se só rico soubesse o que é o padrão de beleza. Mas, inicialmente, ela começou o vídeo falando que ela estudou no Instituto Marangoni e que lá é a maior faculdade de moda do mundo. Ah lá, mentira. O Instituto Marangoni não tá nem entre as 5 melhores universidades de moda do mundo. Tá entre os 10 melhores, tá? Realmente é um instituto muito bom. Só que sabe qual é o diferencial dele pros outros 9? Que é o único que você entra só pagando. Você não precisa fazer uma prova prática para estudar no Instituto Marangoni, como é o caso da Central São Martins, que é de fato a melhor universidade de moda do mundo, e que você precisa demonstrar talento. Então sim, ela estudou em uma grande instituição, mas a única que ela entrou só pagando. Porque se dependesse de talento, ela nunca entraria. Segundo, duvido muito que ela escutou isso dentro do Instituto Marangoni. Até mesmo porque quem estuda moda sabe que os padrões de beleza eles foram mudando muito ao longo do tempo. Você nem precisa estudar moda para saber disso, né? Afinal de contas, a gente tá vendo mudanças acontecendo agora, dos anos 2010 para os anos 2020. Sabe o que eu também imagino que a elite brasileira e francesa não gosta? De gente que fica fazendo ciranda em Mykonos. Sabe aquelas pessoas em que ficam gritando, nós somos ricos, muito ricos, muito ricos, muito ricos. Eu realmente imagino que a elite mesma, não gosta desse tipo de farofa. Divulgar tigrinho, será que isso seria algo aprovado pela elite francesa? Ou até mesmo pela brasileira? Há um ano atrás eu fiz um vídeo falando Nossa, que mano, mas que salada de coisa que você tá falando, amiga. Que...
Maia Mazzaferra nunca conseguiria, de fato, estar trabalhando com marcas como a Chanel, como a Dior ou com marcas de luxo, simplesmente porque ela faz a imagem dela ser contrária a tudo isso do meio das farofas em que ela arruma. Mesmo que algum dia ela tenha trabalhado na Vogue, mesmo que ela tenha amigas modelos influentes, ela não é essa amigas dela. E tá aí, ela divulga Tigrinho, mas ela divulga Dior. Sabe qual é mais uma coisa que a Elite também não gosta? De influenciador que finge que tá recebendo coisas de marca quando na verdade é comprado. Que foi o que ela começou a fazer. Ela postava todo dia uma sacola nova da Dior, da Hermès ou do que quer que fosse, mas na verdade era comprada, ela não tava ganhando aquilo de presente. E aí, por fim, a gente chega em mais ela fala que ela comprou, ela fala que ela usa bolsa falsa. A Elite despreza a gente que usa bolsa falsa. E a Maia Mazzaferra foi pega. Tem uma página internacional que pega várias influenciadoras em que divulgam Birkins falsas. E a Maia Mazzaferra já apareceu lá algumas vezes. Então, será que ela tá agradando muito a Elite? Assim, eu particularmente acho que os motivos dela desagradar a Elite não são o corpo dela. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Não sei, eu acho que tem uma grande salada um pouco de algumas coisas aqui. É um fato que a Maia, ela não tem, dinheiro para comprar as coisas, ela tem. Ela realmente não é reconhecida como uma pessoa dessa elite que não se expõe, dessa elite que não se envolve em polêmica, ou que quando se envolve é bem assim, aquelas polêmicas que logo são apagadas. Então não são pessoas tão expostas, então eu acho que isso é um fato. O negócio da bolsa, inclusive, a gente tem um dos vídeos mais vistos nesse canal, que é o vídeo da bolsa da Maia Mazzaferra, que é aquilo, um monte de gente fala da fake Birkins Layer. Nesse vídeo a gente vê que a própria Silvia Braz já apareceu no fake Birkins Layer, e muita gente fala que essa página, ela às vezes erra. A Maia é uma pessoa rica de família, então pode ser sim que as bolsas dela sejam verdadeiras. Então eu acho que tem várias questões nessa história, né? Tem várias questões, mas eu quero me ater especificamente a isso. Eu acho que não é muito sobre quem ela é, mas eu acho que tem uma discussão importante na fala dela, tá? Vamos colocar a Andressa aqui para falar. Ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então, assim, eu não tô nada magra pra eles, ou pra brasileiros também da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que a história é história. Eu fiz faculdade na melhor faculdade de moda do mundo. Chama Instituto Marangoni. Ter um diploma de qualquer lugar que seja, mesmo da Universidade de Marte, não te isenta de ser uma gênia assintomática. E assim, Maia Mazzaferra, eu gosto de você, só que nesse vídeo eu quero exercer um papel fundamental que os seus amigos e as pessoas à sua volta não estão exercendo, que é te dar um choque de realidade, de te situar, de dar aquele belo chá de Simon Cole. Primeiro, Maia, você não é da elite. Você não pertence à elite brasileira e qualquer outra elite que exista. Porque, por exemplo, vamos pegar os Marcel, os Le Serre de alguma província ali da França. Eles nem sabem da sua existência. Nesse exato momento, eles estão luxando em alguma praia no sul da Espanha, Palafrugell, Begu. Eles não estão acompanhando os conteúdos de uma influenciadora trans brasileira que divulga jogos de aposta. Entende? Embora você tenha muito dinheiro, isso é fato, você é uma pessoa privilegiada em relação à grande maioria dos brasileiros, não te coloca na elite. Isso te dá acesso em alguns espaços da elite. Porque a elite, ela é conservadora. A elite mesmo, ela é racista, ela é transfóbica, ela é muito conservadora. A elite vai tolerar o seu corpo, a elite vai tolerar o recorte social na qual você se encontra. De uma mulher trans branca. Mas não, você não faz parte da elite. Chá revelação, amiga. E eu entendo super você vir a público e querer se defender de ataques de pessoas falando acerca do seu corpo. Ninguém gosta de outras pessoas falando de seu corpo, mas você precisa entender, este é o seu público. E toda essa narrativa que você construiu em cima de ter uma graduação numa universidade no exterior, na Itália, juntamente com a falácia de apelo à autoridade, só escancarou o seu elitismo. Se você tivesse parado para estudar um pouquinho sobre consciência de classe, você entenderia que você está muito mais próximo do seu público, da ralé, do que da elite mesmo. Você lembra daquela polêmica juntamente com a revista Vogue, que você foi capa digital, que posteriormente você teve que se retratar juntamente com a revista Vogue? Na minha leitura, eu entendi que esse retratamento tá mais dentro do campo de não querer se indispor com esse pessoal, porque eles, de certa forma, conversam um pouco com essa elite brasileira que te permite acessar um pouquinho do espaço dessa elite na qual você tanto exalta, mas ao mesmo tempo não pertence. Então assim, de coração, amiga, tô te chamando de amiga porque você é papo de amiga, é uma pessoa que quer o teu bem. Se desvencilha desse tipo de fala
Sabe por quê? Porque você é uma mulher trans. E aí, na hora que a chapa esquenta, sabe quem é que vai dar a cara a tapa pra te defender? Nós, meros mortais. Porque somente as pessoas que são sempre deixadas à margem dessa sociedade entendem a dor da desigualdade social e do desdém de pertencer a classes inferiores. Seria importante você rever as suas falas elitistas e, ao mesmo tempo, se retratar com aqueles que te dão visibilidade e a oportunidade de hoje você ser quem você é. Tá bom? Um beijo e forte abraço. Andressa, sempre maravilhosa. Queria muito que esse vídeo tivesse sido o último. Ainda tem mais 2 vídeos. Queria muito que esse vídeo tivesse sido o último, porque eu acho que tem um ponto aqui que eu queria puxar. Tem tanta coisa que eu quero falar sobre isso, que eu acho que eu preciso anotar todos os pontos aqui pra gente fazer um PPT, pra gente debater isso. Mas eu acho que essa fala, essa questão do acesso à elite, do dinheiro dar acesso, mas nem sempre ser... a elite, na verdade, ela vem sobre herança de história de família, né? Então, assim, uma pessoa que veio do nada, do interior, que sempre foi pobre, ou uma pessoa que se mistura com pessoas, né, não consideradas da elite, são, sim, alijadas da elite. Então, assim, o que a gente tem como elite é essa galera que... E eu vou falar sobre isso, mas assim, hoje em dia a elite mesmo, a elite, é o tal do quiet luxury, né? É aquela galera que usa um boné, que é um boné preto, que é igualzinho o boné da 25, mas que ele custa 10 mil reais, 20 mil reais, né? Que não tem marca, que não tem nada. Então, a gente está falando de uma elite que zero ostenta, uma elite que não está ali para mostrar, que é uma elite realmente que a família tem 5, 6... já gerações da família ricas, né? E ricas, quando a gente fala rico, é rico, né? Não é a galera que ganhou dinheiro ou que depende de qualquer coisa. Rico de grandes posses, né? A Maia, até onde eu sei, ela é herdeira, sim, então ela tem grana. Eu acho que ela é... A família dela é dona de rede de hotel, eu acho, se eu não me engano. Mas tem essa questão de com quem ela fala, com quem ela se mistura, ainda de ter esse recorte que a Andressa trouxe muito bem, que é o recorte da pessoa trans, que a gente sabe muito bem que essas pessoas elas são apenas toleradas, né? E a gente também, e aí é um outro ponto que eu quero muito falar depois quando acabarem as opiniões, é que existe um corpo trans muito específico que é tolerado nesses lugares. É um tipo de corpo trans muito específico. Tá? E aí eu acho que isso fala um pouco da fala da Maia, tá? Eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa visão para analisar um pouco da fala da Maia. Mas vamos ver aqui outro vídeo, calma aí. Quem é rico gosta de mulher magra. Foi o que eu aprendi na minha faculdade, na Marangoni. Mona, tu não aprendeu isso lá, não. Pode ser que você tenha tido essa interpretação, pode ser, sei lá, no que você tá se baseando, mas nenhum professor seu te ensinou isso, não. Que história é essa, Mona? Sabe como eu sei disso? Vou te falar. É assim que eu sei. É por isso que eu falo com absoluta certeza que nenhum professor seu falou pra você que quem gosta de mulher magra é homem rico. Óbvio que tem toda aquela questão social, né? Do que hoje em dia é inacessível. Enfim, isso é outro tópico. Não é o que você quis dizer. Nenhum professor seu falou isso pra você, porque nenhum professor falou isso pra mim. Eu não tive essa grade horária, não. Eu não tive essa matéria na faculdade. E aqui, ó, eu me formei lá também, gata. Obviamente que eu concordo com ela de que as pessoas têm que deixar ele e o corpo dela em paz. Porque ela não pode respirar, que tá todo mundo ali nos comentários falando que ela tá horrorosa de magra. Manos, vamos deixar ela em paz também. Mas, mulher, que história é essa? Ninguém te falou isso, não. Que argumento lixo! Não, pelo amor de Deus, gente, cadê a assessoria dessa mulher? Essa aqui, a última que falou é a Laura Hoff, e essa aqui é a Debinha Modas. Que aí vai trazer também outro ponto, gente, a essa história. Estão muito à vontade de abrir a câmera do celular pra falar um monte de merda na internet. Eu tô chocada. Meu dia quase acabou hoje, 9h99, depois de chegar a mim um vídeo da Maia Massafera falando um monte de gordofobia. E aí, assim, é lógico que não é uma feia dessa que vai acabar com o meu dia, né? Ela falou um monte de merda relacionando condição financeira com corpo, um monte de coisa, mas o que mais me choca é que eu acho que ninguém vai falar do vídeo dela sobre como ela tá romantizando a magreza. Ela fala que pessoas da moda, pessoas fashion, são apaixonadas por magreza. Gente, se isso não é romantizar a magreza, juro,
Aí a gente que faz conteúdo aqui sobre autoaceitação, que ninguém tá falando pra você ser gordo, que ser gordo é incrível, e não mude, não faça nada, seja sedentário, ninguém tá falando isso, mas recebe coió falando que tá romantizando obesidade e um monte de baixaria. Aí uma mulher que faz um vídeo falando a quantidade de merda que ela falou, e ainda claramente romantizando a magreza, dizendo que não tem nada melhor do que se olhar no espelho e se dizer, nossa, como eu tô magra. Tipo assim, mano, se o seu amor próprio depende de como tá o seu corpo, assim, você não se ama. A verdade é essa. E digo mais, ela dizendo, né, que pra brasileiro eu tô magra, mas pra padrão Europa, que não sei o quê. Se você olha no espelho, você, Maia Massafera, está se olhando no espelho, e você não está vendo algo que é... E você está vendo algo diferente de um corpo muito magro, vamos tratar da cabecinha. Vamos tratar da cabecinha, porque o nome disso é distorção de imagem, é outra coisa. E aí, assim, a metralhadora de merda foi tão grande que meu cérebro nem absorveu tudo do vídeo, graças a Deus. Mas eu pensei assim, ó, cada comentário nesse vídeo, eu vou postar uma vez que eu fui mais fashion que a Maia Massafera, mesmo sendo uma mulher gorda. Porque pra ela isso é impossível, né? Não existe pessoas gordas no mundo fashion, não existe, jamais serão validadas. E outra, pode até ser que o mundo seja assim, mas aí ela como pessoa pública, como alguém que vai ter um alcance do caralho num vídeo, falar disso como, tipo, é assim, e corroborar com isso, sabe? Tipo, em vez de você apontar as problemáticas do mundo ser como ele é, ou enfim, de pessoas muito ricas, enfim, sabe? Tipo, Mona, preferia quando ela tava no chá Revelação da Voz, que ela ficava quietinha. E outra coisa, gente, pessoa pública, né? Que planeta que ela vive, que país que ela vive. Que não é o Brasil, porque é um país onde a gente vê pessoas morrendo em cirurgia plástica, morrendo em nome dessa busca da magreza, pessoas tendo overdose de Ozempic, que a gente já viu acontecer também. Tipo, o mundo do jeito que tá, sabe? Parece que a pessoa vive em outro planeta. De abrir a câmera dela pra conseguir falar essa quantidade de merda e achar que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas enfim, seguimos aqui, né? Porque se ela tem a coragem de abrir a câmera e falar esse monte de bosta, eu tenho coragem também de abrir minha câmera pra falar que ela tá louca. E seguimos, juntas. É sobre isso. E não deixa essa feia acabar com o seu dia se você ver esse vídeo. Se você nem viu, nem veja também, porque não vale a pena. Vamos lá. Ai, meu Deus, vai ser um papo longo. Tá. Eu acho que a Maia, às vezes, e eu falo isso... A gente já tem quase uns 3, 4 vídeos aqui nesse canal sobre assunto Maia Massafera. Não tem como a gente ignorar esse assunto, porque é um assunto que da mídia, é um assunto que faz sim a questão trans ser debatida, que mesmo dela ser uma pessoa questionável, ou de ter algumas coisas que são questionáveis, eu acho que ela traz, e eu sinto sim, e eu já falei isso em um outro vídeo aqui, que eu sinto sim que a Maia tem algum nível de esforço para tentar entender, ainda mais depois da transição dela, para tentar entender o universo que cerca ela. Eu acho que eu sinto que ela busca pessoas para conversar, ela tenta se munir de argumentos para poder falar as coisas dela, e ela tem um certo cuidado com o que ela fala, tá? Eu sinto que nas falas dela, eu conheço a Maia pessoalmente, inclusive. Então, assim, eu sinto que ela tem um pouco dessa... Eu sinto que ela tem um pouco dessa preocupação. Só que, às vezes, eu sinto também, e eu já falei isso em um outro vídeo, que ela, às vezes, entende A e acaba... Ela ouve A e acaba entendendo B e reproduz C, tá? Eu acho que ela ouve algumas coisas que trazem para ela, o que mostra que ela tem um pouco dessa busca por conhecer o assunto, né? Ao mesmo tempo que eu já falei, por exemplo, no primeiro vídeo que ela falou, depois do negócio lá da Blaze, que ela falou sobre ser uma travesti e tudo mais, ali você vê que alguém passou a letra para ela, alguém ensinou para ela. Tem falas ali que são falas de pessoas que conhecem sobre o assunto, misturadas com falas que são um pouco mal entendidas da parte dela, tá? Essa, para mim, é uma dessas falas. Uma fala de alguém que realmente chegou para ela e tentou ensinar, e eu não sei se foi na Marangoni, eu não sei se foi em outro lugar, mas essa história que ela conta é uma história que, se é verídico ou não, eu não sei, mas que ela realmente é contada, tá? Essa história realmente é contada. Eu acho que tem um entendimento equivocado da história, mas essa história realmente é contada, tá? Em algum ponto,
a fala da Maia não está errada. Mas tem 2 grandes problemas na fala dela. Um primeiro é a visão completamente acrítica da história. Então, não tem como ela não ouvir essa história e ela não ir para o campo da crítica, de entender que, ok, o nosso gosto ele é formado por uma estrutura social, o nosso gosto ele é formado pela maneira como a gente vive em sociedade, pela questão do capital mesmo, do dinheiro, de como as classes se organizam. Não tem como você ouvir essa história e você simplesmente fazer com que essa história seja balizadora de transtorno alimentar, de gordofobia, da gente não olhar para essa questão do padrão de beleza de uma forma crítica. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a Maia não entendeu que essa história tem questões e que essas questões precisam ser levantadas. Ao mesmo tempo que essas questões precisam ser levantadas, também precisa se entender o contexto de quem é a Maia e de onde ela está. Tá? Então, essa história ela é uma história folclórica para contar uma coisa que eu acho que nem está 100% correta, mas que é o seguinte. A gente já falou nesse canal aqui sobre a diferença de classes e como as classes se diferenciam. As classes se diferenciam no capitalismo. As classes se diferenciam através do consumo. Né? O que isso quer dizer? O que as pessoas compram e o que as pessoas usam mostram de que classe ela faz parte. Tá? Então, a gente sabe que a classe A consome um tipo de marca, enquanto a classe B consome outro, a classe C consome outro. E o sonho das pessoas, e aí eu estou falando isso de uma forma bem generalista, o sonho das pessoas é ascender de classe, porque a gente tem, dentro da nossa estrutura, um sonho de que se você trabalhar muito, você vai chegar no lugar onde você quer, e se você já conseguir começar a consumir aquele extrato da sociedade consome, você já vai começar mais ou menos estar ali dentro daquele grupo, né? Então, por que as pessoas compram marcas de luxo? Porque isso sinaliza para os outros de que ela faz parte de um grupo elevado. A gente sabe que existe, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da Michael Kors, que é uma marca de luxo acessível, relativamente acessível no universo de marcas de luxo, mas que depois que apareceu... Então, assim, por exemplo, a galera que tinha dinheiro para ir para Miami comprar Michael Kors, né, que comprava quando ele era um estilista que começou a bombar, tudo mais, etc., usava como um símbolo de status. A partir do momento que a Michael Kors começou a entrar em outlet em Orlando, principalmente, e aqui eu uso uma marca muito, muito sensível de cultura, que é quando começou a ser usada pela Carminha em Avenida Brasil, virou uma febre a Michael Kors. Inclusive, as classes B e classe C começaram a sonhar com o Michael Kors e começaram já que o dólar, a pessoa ela tinha capacidade de juntar um dinheirinho, ir para Miami e comprar uma Michael Kors no outlet, de repente a classe B estava usando uma marca que a classe A ficou horrorizada e se desfez das bolsas. Então, o que acontece é sempre isso. As classes de baixo sempre vão olhar para as classes de cima e falar o que essas classes estão consumindo. E aí, enquanto a classe A consegue comprar uma bolsa dessa no Pix, a classe B vai parcelar em 12 vezes. Mas vai fazer isso para tentar trazer o sinal de que ela é de uma classe mais elevada. Então isso sempre vai existir. Tá? E aí, por que eu estou dando essa volta inteira para falar nesse assunto? Porque o corpo também faz parte desse consumo. Porque o corpo também, a maneira como a gente se organiza em sociedade, em extrato social, também tem a ver com o corpo. Então, se a gente for olhar lá para trás, a gente tinha, sim, o padrão de beleza tem a ver com isso. Sempre o padrão de beleza também responde a esse extrato social. Então, o padrão de beleza nada mais é do que a maneira como as elites se veem e a gente, como classes mais baixas, vão estar sempre olhando para aquele padrão e falando: eu gostaria de estar lá porque as pessoas ricas, poderosas, famosas estão lá nesse lugar. Então, se a gente vai para alguns séculos atrás, a gente vai ver que de comida era
algo de gente rica. Tanto que tem aquela história, que é que é uma história completamente inventada, que nunca aconteceu, da Maria Antonieta, dizendo que a Maria Antonieta, do alto do seu castelo, olhava para os plebeus, passando fome, todos eles muito magros, e olhava e falava, por que eles não comem um croissant? Né? Por que não comem croissant? Então, essa história é uma mentira, essa história nunca aconteceu, né? Mas acabou se atribuindo culturalmente a essa história, é uma alegoria dessa diferença entre os pobres não tinham comida, os ricos tinham comida. Então é óbvio que, se só gente rica tem comida, é óbvio que os corpos que não mostram a fome, são corpos que vão ser mais desejados. É sempre a história dos estratos sociais é sempre de exclusão. É sempre de eu vou consumir algo que você aqui embaixo não pode fazer. Então, quando a comida ela é escassa e só gente rica pode ter comida, é óbvio que o corpo mais arredondado, o corpo maior, sempre vai ser visto como um corpo mais desejado, né? Então a gente sabia que um homem tinha dinheiro quando ele tinha uma barriga. Tanto que chegava a ter concurso de quem era a maior barriga. Porque a gente sabia, naquela época se entendia que quanto maior o cara era, mais dinheiro ele tinha. Quer dizer que ele tinha muita comida disponível. A partir da industrialização, a partir do desenvolvimento de comidas mais baratas, de ultraprocessados, dessas comidas que são altamente calóricas e que engordam muito mais do que uma fruta qualquer, isso tudo foi se invertendo. Por quê? Porque as camadas mais baixas começaram a ter mais acesso à comida. E mais acesso à comida quer dizer pessoas mais gordas. E aí, sempre lembrando que lembra que sempre as camadas de baixo vão sempre olhar para cima e falar eu quero aquilo ali? Então, ainda existe sim, e é por isso que eu digo que a história da Maia não está errada, porque ainda existe sim uma visão entre pessoas que são mais pobres, que estão em classes mais baixas, de que se você não passa fome, você tem dinheiro. Isso ainda existe culturalmente em algum nível. Tanto que a gente vê realmente que o padrão de beleza de classes mais baixas é um padrão que é um pouco mais corpulento do que o padrão europeu, do padrão das supermodelos, etc. Então, essa história ela é uma forma folclórica de contar uma coisa que é realidade. É realidade. Pessoas mais pobres tendem a olhar pessoas que têm corpos maiores, mais volumosos, e aí eu não acho que é exatamente pessoas gordas, exatamente, mas são pessoas que têm corpos um pouco mais arredondados, como um padrão de beleza, porque aquilo ali tem a ver com fartura, abundância, que são valores que são importantes para classes mais pobres. Tá? O que acontece quando as classes mais pobres começam a ter acesso à comida? Os ricos começam a falar, meu Deus, se eles estão chegando no padrão de beleza, precisamos mudar. E óbvio que a gente está falando isso tudo, não é um conselho que se juntou e falou, vamos mudar o padrão de beleza, porque às vezes as pessoas têm um pouco dessa consciência, né? Um pouco dessa fantasia, que pessoas no mundo se juntam e todas elas decidem não sei o quê. Não, são processos que vão acontecendo de pouco em pouco, são processos meio naturais, assim. Como as pessoas ricas começaram a ver que as classes mais baixas tinham acesso à comida, começaram a engordar e começaram a chegar naquele padrão, a abundância de comida não era mais um sinal, um signo de riqueza. E aí começou-se a perceber, né, e aí é óbvio que isso foi se construindo, que a magreza agora passava a ser algo inatingível. Porque para você ser magro num lugar onde tem muita oferta de comida, é porque a comida que você precisa ter acesso não é uma comida industrializada, é uma comida dada por nutricionista, é uma comida natural, é uma comida que estraga mais rápido, é uma comida que não vai ter tanto tempo na prateleira, é uma comida que tem que ter uma qualidade nutricional maior. Então é muito mais difícil hoje financeiramente ser magro. Então é óbvio que as camadas mais altas vão ter essa visão da magreza. E aí isso vai chegar num extremo, que é o extremo da magreza mesmo. Então, falam muito, né, do tipo... Outro dia eu tava falando isso no Threads lá, falando que
As pessoas falam, porque os militantes body positive ganharam muito dinheiro na moda de ser gordo e agora que não é mais moda, todo mundo está emagrecendo. Número 1, quando foi moda ser gordo? Nunca foi. A gente não está falando de 1.600 aqui. Então nunca foi moda ser gordo. Nos últimos 100 anos, pelo menos, não foi, tá? Se alguém debateu sobre o assunto de diversidade, foram porque essas pessoas foram para a internet falar: alô, existem corpos diferentes desse corpo. Porque até então, e o que a Maia cita, meio de uma forma bem anacrônica, né? De uma forma bem equivocada, essa fala da Kate Moss, que essa fala da Kate Moss, se eu não me engano, é uma fala da época Victoria's Secret, né? Que a gente tinha, era natural você ouvir falar que as modelos faziam dieta do algodão, faziam dieta do gelo, para não engordar, e a gente, como sociedade, sempre bateu palma com isso. Então, foram sim os ativistas anti-gordofobia, foram sim os ativistas body positive, foram sim os ativistas corpo livre, que foram lá bater na porta e falar assim: galera, eu acho que a gente precisa debater isso de uma outra maneira. É óbvio que a gente vê um retrocesso profundo em todos os ativismos agora, né? E a gente vê que a imagem conservadora que se tinha sobre corpo, e não só sobre corpo, mas sobre sexualidade, sobre raça, sobre tudo, ela hoje começa a ganhar mais força de novo. Só que ela nunca deixou de existir. Nunca foi moda ser gordo. Muito pelo contrário, a gente era cota e sempre foi. E agora nem a cota a gente é mais, tá? Então, assim, se fosse realmente moda ser gordo, na passarela só teria gente gorda, e não uma entre várias magras. Então o que aconteceu foi só que essa pressão, ela perdeu força. E isso é um processo natural. De alguma maneira, é um processo natural de resposta, de reação a esse tipo de pauta que é mais progressista mesmo. Então, a gente tem que lembrar que a magreza sempre foi moda. E continua sendo. Hoje a gente está voltando para um lugar que as pessoas sempre... Eu vejo isso como um movimento muito pendular, assim. Então, quando se pressiona muito para um lado a história, isso volta de alguma maneira. Então, a gente está vendo a volta dessa ideia da magreza extrema. Só que, de novo, essa moda nunca deixou de existir. Ela só perdeu um pouquinho de luz ali em algum momento durante 5 anos. E agora voltou. E agora a gente voltou a não demonizar tanto esse papo. E aí a Maia cita, infelizmente, de uma forma um pouco equivocada, essa história da Kate Moss, que a gente achava o máximo a Kate Moss falar isso. Nada melhor do que você olhar no espelho, ter sensação melhor do que você olhar no espelho e ser magra. Agora, inclusive, tem um parênteses muito importante nessa história, que é: as canetas emagrecedoras vão perder a patente muito em breve, né? E a gente já vê um monte de marca dizendo que vai lançar novas canetas agora muito mais populares, porque por enquanto ainda existe a patente farmacêutica, só algumas empresas podem produzir aquela caneta e por isso essa caneta continua sendo muito cara. Daqui a pouco, a concorrência naturalmente vai fazer com que essas canetas fiquem mais baratas. O que isso quer dizer? Que a magreza, entre muitas aspas, vai se popularizar. E aí a pergunta que se faz é: no momento que pessoas pobres tiverem acesso a remédios que emagrecem, e realmente emagrecem, você vê os resultados, e aí tem todas as questões que a gente pode debater sobre efeitos colaterais, sobre pessoas que têm problemas com isso, com aquilo, etc. Mas estamos falando aqui num lugar bem geral. Quando pessoas mais pobres tiverem acesso a isso, que corpo a elite vai começar a achar bonito? Para onde a gente vai? No momento, porque é aquilo. Por que é que a elite acha o corpo super magro, muito mais magro do que o saudável, maravilhoso? Porque isso mostra que você tem dinheiro. Porque só uma pessoa com dinheiro consegue viver dessa maneira. E é por isso que a gente naturaliza transtorno alimentar, né? Porque isso, uma pessoa com muito dinheiro vai conseguir chegar naquilo ali, ou uma pessoa vai se adoecer bastante nessa história, né? E aí por isso que se naturaliza um monte de coisa. Depois que isso se tornar uma coisa mais real para as pessoas, que corpo vai? E aí eu acho que cada vez mais a gente vai ver pessoas mais saradas de academia. Porque estar na academia e você não precisar gastar 8, 10, 12 horas de trabalho todo dia e você poder ficar 2, 3 horas na academia é um privilégio. Você ter um corpo que é o corpo do shape do Instagram é um privilégio. Porque você só consegue naquilo ali se você tiver treinador, nutricionista, tempo disponível.
E a pessoa que trabalha pegando ônibus, indo e voltando pro trabalho, ficando 9 horas de trabalho, tendo que voltar para casa, ainda tem que arrumar a casa, não tem tempo para isso. Então vamos... É muito claro que vai se evoluir o padrão de beleza para um lugar cada vez mais excluso. Se a magreza agora é fácil, entre muitas aspas, de conseguir, para onde vamos como padrão de beleza? E aí eu preciso fazer um outro apontamento, que é o apontamento do... Pessoas trans só têm acesso a lugares quando elas têm passabilidade alta. O que é passabilidade? Parecer cisgênero. Então a Maia, ela só vai ter acesso, ela só vai ser respeitada, e aí eu vou até mudar o que eu tô falando. Não é que ela só vai ser respeitada porque ela tem muito dinheiro, o dinheiro também traz respeito. Mas ela vai ser cada vez mais respeitada se ela parecer uma mulher cis. E se ela tá querendo entrar num lugar onde mulheres cis têm corpos extremamente magros, é esse lugar que ela vai buscar como padrão de beleza. Porque ela, como uma mulher trans, ela precisa se encaixar nisso para ser tratada como igual, entre muitas aspas. Então, quando ela fala que, para pessoas pobres, que não é a classe que ela quer ser vista, preferem um corpo maior, mas a galera da elite, ela fala isso, e eu acho que é um ponto muito importante na fala dela, que ela fala assim, para as pessoas ricas, eu tô bem longe de estar magra. O que isso quer dizer? Existe uma questão nessa fala, que é a questão de ela ainda não é vista como uma mulher cis para pessoas ricas. Então ela precisa ter esse corpo, por isso que ela precisa emagrecer, por isso que ela precisa ter o corpo tal, por isso que ela precisa ter o cabelo tal, por isso que ela precisa fazer a cirurgia tal. E essa pressão, ela não existe só para a Maia, ela existe para todas as mulheres. Porque as mulheres têm sempre que ter um corpo específico para serem tratadas de uma determinada forma. Para a mulher trans, pior ainda. Então, essa pressão da Maia ser cada vez mais magra, dá para entender. O que é complicado é ela não ter uma visão crítica sobre essa história. Mas, no fundo, o que ela está falando é real. Não é uma mentira. Ela só passou a... Para mim, o grande problema da fala dela é quando ela conta essa história toda e, ao invés dela falar que merda, ela fala, tá vendo? É assim que funciona. Tá vendo? Gosto é assim. Então, uma pessoa pode ser magra, uma pessoa pode ser gorda, uma pessoa pode ser não sei o quê. E não é bem assim, Maia. A gente sabe que não é. Né? Então, para mim, o grande erro da história da fala da Maia é quando ela pula do esse é o contexto histórico, é assim que se organiza a sociedade, e ela faz isso através de uma alegoria que é falha em algum nível, mas ainda assim é uma alegoria válida, para falar, então, é isso, gente, é porque eu quero ser vista como rica, eu quero ser vista como elite, então eu vou ser magra. Esse salto é um problema. E aí eu concordo com a outra menina que falou, da Debinha Modas, falando sobre, primeiro, quanto isso é uma normalização, de novo, de um discurso, e ainda chancelado pela história da Kate Moss, de falar sobre a romantização da magreza, da gente voltar a achar normal as pessoas comerem algodão ou gelo para não engordarem, tá? E também a fala de que como isso é endeusado de um lado e como outras pessoas que têm outros corpos são humilhadas e massacradas o tempo inteiro, né? E também, quando elas deixam de ter esse corpo, elas também são questionadas. Então, no final das contas, todo mundo está sendo questionado, obviamente que em níveis diferentes, em universos diferentes, mas a Maia passa, sim, por uma pressão de parecer algo para que as pessoas possam tratar ela com respeito no lugar onde ela está. Então, para mim, a grande questão é essa. Ela precisava ter tido uma visão crítica sobre essa história e não usado essa história como uma justificativa. Agora, ela faz isso por quê? Porque as pessoas acreditam que acham, né, que podem ficar falando sobre o fato de ela estar magra demais. E ainda tem uma outra questão, que também tem uma autovisão dela de entender que o padrão de beleza que ela está buscando também tem a ver com reafirmar a identidade dela de mulher. Então tem a ver. Porque a gente sabe que mulheres, muitas vezes, são colocadas como menos mulheres porque elas não têm o corpo da revista. E a Maia passa por isso. Óbvio que com 1 milhão de privilégios. Mas ela também passa por isso. Ela não está imune a isso. Então, mulheres trans têm que se provar mulheres o tempo inteiro.
A gente tem que provar a nossa mulheridade o tempo inteiro. Então, se eu apareço aqui com a minha maquiagem e com uma mancha na cara, eu já tenho que provar alguma coisa. Eu tenho que ter um cabelo X, eu tenho que ter um corpo X, uma cara X, uma maquiagem X, porque senão eu não sou tratada como mulher. E mesmo assim eu não sou. Então acho que a gente tem que ter muitos recortes nessa fala e, ao mesmo tempo, entender que a Maia às vezes se equivoca pra caralho com as coisas que ela fala. Você vê que o que ela falou tem lógica, existe ali um caldo de lógica nessa fala dela. O problema é ela olhar isso e achar que isso justifica uma visão sem crítica da história. Então eu acho que tem vários outros parênteses que eu poderia fazer sobre esse assunto, mas eu acho que esse vídeo já tá gigantesco e eu acho que eu já falei pra cacete e a titia palestrinha vai descer do palanque aqui agora. Tá bom? Um beijo.